Olá pessoal, a gente vai resolver hoje o problema ampulheta de caracteres, que é um problema DOC, não requer nenhuma técnica especial, mas é um problema que a minha turma de programação 1 pediu para tentar resolver aqui junto com eles. Toda a chave para a gente resolver esse problema é conseguir identificar os padrões, né? Então primeiro vamos entender essa entrada. Aqui ele está dizendo que são 3 casos de testes, em que o primeiro caso de teste tem uma ampulheta de lado 5, então o lado 5 é a altura dessa ampulheta, 1, 2, 3, 4, 5, certo? A mesma coisa ela para baixo, obviamente, são simétricas em termos de lado, e ela está 2 níveis preenchidos embaixo, então está aqui o primeiro e o segundo. Agora perceba também que ela tem um nível aqui preenchido aqui em cima, tá? Isso vai ser importante para a gente, porque vão ter casos em que, por exemplo, se ela dissesse que ela estaria com um nível só preenchido aqui embaixo, a quantidade aqui de cima seria diferente. A gente vai já focar nessa parte do problema. Mas por enquanto, eu queria começar tentando identificar esse padrão aqui, ó, dessa quantidade de espaços que a gente tem na ampulheta. Então, por exemplo, vamos voltar aqui para a figura, só para a gente ver aqui. Então essa ampulheta, na altura 1, ela não tem nada de espaço. Na altura 2, você vê que ela tem 1 de espaço, tá? Então vamos tentar fazer uma funçãozinha aqui e relacionar essas coisas. Na altura 1, selecionar aqui o lápis. Na altura 1, ela não tem nada de espaço. Na altura 2, ela tem 1 de espaço aqui no meio. Na altura 3, vamos olhar aqui de novo para aqui que fica mais fácil a gente contar. Na altura 3, ela tem 1, 2, 3 de espaço. Então vamos colocar lá na nossa figura que na altura 3, ela tem 3 de espaço. Na altura 4, 5, fazer mais, tá? 6, 7, para ver se a gente consegue identificar um padrão. E 8. Então na altura 4, vamos contar quanto de espaço ela tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então tem 5 aqui no meio. Na altura 4 tem 5. Na altura 5, eu vou usar essa figura aqui do lado para a gente contar aqui, tá? Na altura 5, vamos aqui. Na altura 5 é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 de espaço. Então na 5 eu tenho 7. Na 6 eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Na 6 eu tenho 9. Na 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E aí você já começa a perceber que ele parece que aumenta de 2 em 2, né? Ó, a partir do 2 ele aumenta 1, 3, 5, 7, 9. Então teoricamente seria 13 aqui, né? Vamos só conferir. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. É isso mesmo. Ele aumenta então de 2 em 2. Então na 8 a gente tem 13. Beleza. Que função é essa, né? Ou seja, como é que eu descubro a quantidade de espaços dado o nível que eu estou aqui da altura aqui do lado? Ou seja, porque eu vou ter que imprimir isso aqui linha por linha, né? Então eu vou ter que saber em que momento eu estou, se eu vou estar aqui no nível 5, no 4, no 3, no 2, no 1, né? De acordo com o lado, para descobrir quanto de espaço eu vou colocar aqui no meio. Então, me parece que, ó, se eu pegar esse lado daqui, né, essa altura que eu estou tendo aqui, e fizer isso aqui, ó, se eu tiver uma função, né, chamar essa função de espaço, tá? Se o espaço, sem o cedilha, espaço
de x, me parece que isso aqui é isso aqui, ó. É 1 mais esse x, né, que vão ser esses valores aqui, x menos 2 vezes 2. Vamos ver se isso bate. Por exemplo, vamos pegar um aqui no meio, 4. Então vai ser 4 menos 2 dá 2, vezes 2 dá 4, mais 1, 5. 5, certinho. Esse outro aqui, 7. 7 menos 2 dá 5, 5 vezes 2, 10, mais 1, 11. Então, vamos pegar o outro, só para tirar a dúvida. 8. 8 menos 2 dá 6, vezes 2, 12, mais 1, 13. Então, essa é a função aqui que nos dá a quantidade de espaços que eu tenho aqui entre esse asterisco daqui. Então, entre esse asterisco desse lado e esse outro. Então, essa quantidade aqui é a quantidade de espaços, certo? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que definir. Beleza. Além disso, quantos pontinhos a gente vai colocar aqui em cima, nesse pedaço aqui? Ó. Tá vendo aqui que eu tenho um pontinho aqui? Vou circular ele em outra cor. Ou seja, quantos níveis eu vou ter que subir para preencher isso aqui? Nesse exemplo, a gente tem que a ampulheta ela tem 5 de lado. Então eu vou colocar aqui, tá? Então o lado desse exemplo é igual a 5, que é o tamanho disso aqui, tá? Isso aqui é o lado. O lado é igual a 5 e o nível, que são esses dois aqui de baixo, ó. Nível inferior, tá? Nível inferior, ele vou chamar de NI para facilitar aqui a escrita, NI, nível inferior, é igual a 2. E a gente percebeu que o nível superior foi igual a 1. Vou chamar aqui de NS, vou botar numa outra cor aqui de NS, foi igual a 1. Nesse outro exemplo aqui, a gente tem esses valores aqui seriam o lado foi 10, o nível inferior foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você pode conferir aqui pelo exemplo, né? Aqui está 7, tá? 7. E o nível superior também foi 1. Se você for rodar isso aqui em outros testes também no Oráculo, isso não está muito claro na descrição do problema, mas você vai conseguir chegar que a relação entre o nível inferior e o nível superior ela é a seguinte: o nível superior, certo? Vai ser igual, ou seja, recebe o lado, que é a quantidade de lados, ou seja, 5 ou 10, no caso aqui do exemplo, menos o nível inferior. Então aqui eu teria, para dar esse valor bater, eu tenho que fazer 5 menos 2, dá 3. E se eu fizer menos 2 de novo, dá 1. Então 7 menos 10 dá 3, menos 2 dá 1 também. Então é isso aqui, menos 2. Então esse nível aqui é a quantidade de elementos que eu vou ter que colocar aqui para cima. Se esse valor aqui der 3, por exemplo, eu ia ter que preencher 3 vezes, né? Esse e mais esse, certo? Então essa aqui é a ideia geral aqui para a gente descobrir essas relações. Aí, qual foi a ideia que eu pelo menos usei para resolver esse problema? Eu fiz 3 funções, ou melhor, 2, né? Fiz várias funções, mas 2 principais. A primeira foi uma função chamada base, que ela é responsável por imprimir essa linha daqui e essa linha daqui, ó. Certo? Eu vou chamar essa função 2 vezes. Por quê? Porque essas linhas aqui têm características parecidas, né? Elas são completadas com asteriscos. E eu fiz uma outra função chamada meio,
que vai imprimir todas essas linhas daqui, certo? Essas linhas intermediárias. Essa é a função chamada meio. E qual é a ideia? Bom, vamos discutir um pouco da base e depois a gente discute um pouco da função meio, certo? A ideia da base, então, a função base, o que é que a gente sabe, né? Vamos começar aqui desse caso aqui. Significa que eu estou aqui com o meu lado, né, de tamanho 5, né? Nesse caso ele está aberto 5. Se eu tiver 5, eu vou ter aqui, nesse caso, 7 de espaço, certo? Aqui, 7 de espaço. Esse é o cenário. Então, eu tenho 7 de espaço nesse caso aqui de 5, que é justamente, vamos contar aqui no editor, que é justamente isso aqui, ó. 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que é justamente esse espaço aqui entre os dois asteriscos. Então tem um 7 de espaço. Só que essa linha, ela tem dois casos especiais, que ela tem 2 asteriscos no início e no final, né? Então essa que é a ideia aqui. A gente vai ter... Eu vou desenhar, nesse caso aqui, eu vou colocar... E todas as linhas têm essa característica. Ela tem um caractere asterisco no início e um caractere no final, né? Nesse caso aqui eu tenho a largura que é 7. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou imprimir, para fazer a minha função base, esse caractere inicial, aqui, esse daqui, certo? Vou imprimir ele. Depois eu vou fazer um loop para imprimir esses caracteres aqui, daqui até aqui, e depois eu vou imprimir de novo mais um caracterezinho aqui no final. Então, daqui para cá, eu sei que eu tenho 7 de espaço. Daqui para cá, eu tenho 7. E eu sei que eu tenho que botar um caractere aqui e um caractere aqui. Aí o que foi que eu fiz aqui para fazer essa função? Eu fiz um cálculozinho aqui, chamei de limite. E fiz o limite sendo essa largura aqui que eu vou receber como parâmetro, que nesse caso aqui vai ser 7, eu vou chamar de largura, tá? Largura dividido por 2 mais 2. Ou seja, vamos supor aqui, 7 dividido por 2 dá 3,5, como a divisão inteira dá 3, mais 2, 5. Aí que é justamente a quantidade de caracteres que eu imprimi. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Então, essa aqui, o meu loop, nessa minha função, de imprimir a base, ele vai fazer um loop, nesse caso, de 0 até menor do que 5, né? 0 é menor do que o limite, imprimindo sempre o caractere. Tomando cuidado, imprimindo um caractere e um espaço. Um caractere e um espaço. Menos no último caractere, que eu vou imprimir só o caractere, não vou imprimir o espaço. Pronto. E aí, depois disso, eu termino a minha função base, né? Aí fica faltando essa função meio aqui. Bom, a ideia da função meio é bastante parecida. Vou riscar aqui o outro lado, tá? O que é que eu vou fazer nessa função meio? Eu primeiro tenho que descobrir, dado a altura que eu estou, quanto de espaço eu tenho aqui. Ó. Quanto eu tenho aqui, né? Porque se eu tiver aqui, eu sei quanto de espaço eu tenho aqui também, porque eles são iguais. É simétrico, tá? Mas perceba que você já sabe contar quantos espaços você tem aqui no meio, porque essa aqui é aquele cálculo de espaço que você já recebe. Então isso aqui você sabe, você usou até esse valor aqui também, no caso aqui que foi 7, certo? Então isso aqui você sabe fazer, que é essa continha daqui. Pronto. Se você sabe isso aqui, basta, e você precisa saber agora qual é essa largura total. Porque se você souber aqui essa largura total, o que é que você faz? Você tem a largura total, você sabe essa, então você sabe que essa quantidade de espaço aqui vai ser essa largura total, menos os 4 asteriscos, 1, 2, 3, 4, são 4 caracteres, né?
Aí você vai ter o quanto sobra do somatório desse espaço com esse. Aí para você saber quanto é cada um, basta você dividir por 2. Certo? Então essa que é a lógica, de uma forma geral. Você vai pegar a largura total, menos a quantidade de espaços que você recebe aqui, menos 4, que são os 4 caracteres. Aí você pega isso tudo e divide por 2. Exceto para o caso especial, que é esse caso daqui, ó, que você está na altura 1. Porque nesse caso aqui que você está na altura 1, deixa eu riscar ele aqui, o que acontece? Você não tem 2 asteriscos, você tem um só. Então, essa conta, ao invés de você fazer largura total menos 4, você tem que fazer menos 3, porque só são 3 asteriscos. 1, 2, 3. Tá? Mas o resto é igual. Divide por 2 e você vai ter essa quantidade de espaços aqui e aqui. Beleza. Aí você descobriu essa quantidade de espaços aqui. Então, como é que você vai fazer a função meio? Você vai imprimir um caractere. Depois que você descobrir essa quantidade de espaço, você faz um loop e imprime essa quantidade de espaços aqui, caractere por caractere, para os espaços. Depois é a mesma lógica da função aqui base, né? Você vai imprimir um asterisco, depois um outro loop para a quantidade de espaços, depois imprime mais um asterisco, depois imprime aquele valor que você calculou, que eu chamei esse valor aqui de lateral. Pronto. Basicamente é isso que a função meio faz e que a função base faz. Agora o que você precisa fazer é só na sua função principal você chamar esses elementos, né? E aí você pode fazer assim, ó. A sua função principal, para você construir a parte superior, por exemplo, você vai fazer como? Você vai, primeiro, né, você vai imprimir a base, que é aquela primeira, imprimir a base. Depois você vai fazer um loop do i, né, loop do i variando de lado menos, no caso, você vai imprimir de cima para baixo, então vai ser o lado, que é a quantidade que ele tem, menos 1, né, porque o primeiro já foi a base, então vai ser lado menos 1, né? Você não vai imprimir o 5, porque, vamos supor, 5 naquele exemplo, porque o 5 já é a base. Então, você vai começar imprimindo o 4, que é onde tem espaço vazio. Pode ter espaço vazio. Enquanto o i for maior do que 1 ou maior do que 0, aí dependendo de como você vai fazer a sua função de imprimir meio, e depois você subtrai de 1 por 1, tá? O i menos menos. E aqui dentro, o que é que você faz? Você vai ter a quantidade de espaço, você vai calcular o espaço, né? Calcular espaço para aquele i específico. E basicamente, aí o que é que você tem que saber ainda na questão de calcular espaço? Na hora que você vai imprimir o meio, na hora de fazer o meio, quando você for imprimir o meio, você precisa saber aqui na sua pirâmide, se esse meio ele vai estar preenchido com espaços vazios, como é o caso desse aqui, ou se ele vai estar preenchido com pontinhos, né? Aí é relativamente fácil você fazer isso, né? Você já calculou aqui o nível superior, né? Então nesse caso aqui é 1. Então você só pode imprimir um pontinho quando você tiver no nível 2, nesse caso, ou seja, o seu nível i menos 1, no caso, quando você tiver no nível 2, você tem que imprimir um pontinho, porque ele tem que estar com 1 preenchido. Ou seja, quando, vou riscar aqui embaixo, tá? Se o seu i menos 1, né, for menor ou igual do que o nível superior, então você vai imprimir meio, chamar sua função do meio lá que a gente fez, vai ter que passar, tá? A largura total, porque você vai precisar dela lá para fazer as contas do espaço lateral. Você vai passar a quantidade de espaço que você
Calculou aqui, tá? E você vai dizer se você vai imprimir 1 ou não. Aí eu tenho um verdadeiro e falso, nesse caso aqui 1, para dizer que eu vou imprimir com pontinhos. E se não, você vai imprimir meio, passando a largura total, do mesmo jeito, largura total, espaço, e aqui você vai imprimir 0, ou seja, você vai imprimir com espaços vazio. Pronto, quando você terminar esse loop, como eu botei aqui maior do que 1, você vai ter que depois imprimir o meio mais uma vez para imprimir aquela linha, aquele caso em que esse caso aqui, ó, em que o asterisco está sozinho, né? Que são 3. Ou seja, você vai ter que passar como parâmetro aqui, o espaço vai ser 0. Então aqui você vai fazer imprimir meio, passando a largura total. Você pode botar até essa largura total como global, tá? Largura total, espaço, nesse caso aqui vai ser 0, e você não vai imprimir nada nele. Pronto. Fazendo isso aqui, certo? Isso aqui, na verdade, você imprime a parte superior da sua ampulheta. Aí você vai fazer a mesma lógica de imprimir a base, etc., para a parte inferior, só que é invertido. Primeiro você vai imprimir o meio, né? Depois o seu loop vai ser ao contrário, você vai começar do nível 2 e vai subindo até que ele seja menor do que lado, calculando o espaço e verificando. Essa sua verificação aqui também vai ser o contrário. Essa sua verificação aqui, quando for ao contrário, vai ser se o nível inferior, né, for maior ou igual a lado menos i. Ou seja, você imprime ela ao contrário. Pronto, então essa, da forma geral, é a forma que você pode fazer para modelar o seu problema e tentar resolvê-lo.